Olá, seja bem-vindo. Aqui é o professor Sebastião. O exercício de conjuntos numéricos é o seguinte: represente na forma fracionária mais simples. Representar na forma fracionária mais simples é escrever um número decimal em forma de fração. Para escrever um número decimal em forma de fração, vamos observar o seguinte, que todos esses números, de todos os itens, são decimais exatos. Então, quando os números são decimais exatos, podemos colocar no denominador um número que seja potência de 10, conforme a extensão da parte decimal. Então, se tiver duas casas decimais, o denominador será 100. Se tiver uma casa decimal, o denominador será 10. Então, vamos fazer o item A. Aqui eu tenho 0,05. Então, eu tenho duas casas decimais. Então, o processo é repetir um número sem o zero à esquerda. Então, vou repetir o 5. E no denominador, vou colocar a potência de 10, equivalente à quantidade de casas decimais. Eu tenho duas casas decimais, 10 elevado ao quadrado é 100. Agora, simplificamos de forma a torná-la irredutível. Tanto 5 como 100 são divisíveis por 5. Então, vou dividir numerador e denominador por 5. Então, 5 dividido por 5 é 1. 100 dividido por 5, 20. Então, item A, 1/20. Agora, o item B. Então, o processo é igual, são duas casas decimais. Repito todos os algarismos. Então, 1, 0, 5. No denominador, eu coloco a potência de 10 referente à quantidade de casas decimais. Então, eu tenho duas casas decimais, será 100. Então, 105 dividido por 100. Eu posso simplificar, que dois números são divisíveis por 5. Então, dividindo 105 e 100 por 5, eu vou ter como resultado final 21 sobre 20. Então, 21/20. Agora, o item C, eu tenho menos 10,2. Então, eu vou ter o sinal de negativo. A fração do mesmo modo, eu vou repetir aqui 1, 0 e 2, os algarismos. 1, 0 e 2. Aqui eu só tenho uma casa decimal, será 10. Então, 102 dividido por 10. Simplificando 102 por 2 e 10 por 2, eu vou ter como resultado menos 51 sobre 5. Agora, o item D. O item D, eu tenho duas casas decimais, então repito algarismos, os dois algarismos, 33 sobre 100. Então, 33 e 100 são primos entre si, portanto, a fração fica nesse formato. O item E, 3,3, então repito os algarismos, 3 e 3, sobre a quantidade de casas decimais. A potência de 10 referente à quantidade de casas decimais. Só tenho uma casa decimal, então é 10. 33 sobre 10. Do mesmo modo, 33 e 10 são primos entre si. A fração fica nesse formato, já está irredutível. E por último, o item F, eu tenho menos 225, repito os algarismos. Agora a quantidade de casas decimais, eu tenho duas casas decimais, então o denominador é 100. Simplificando numerador e denominador por 5, eu vou ter menos 45 sobre 20. Simplificando novamente, uma vez que 45 e 20 são divisíveis por 5, eu vou ter como resultado final menos 9 sobre 4. Beleza? Então, qualquer dúvida, deixe seu comentário. Um abraço, até a próxima. Tchau.